Nossos dois assuntos no vídeo de hoje. Em primeiro lugar, vamos dar uma nova analisada na situação econômica chinesa, que os últimos dados que vêm de lá não são nada animadores para a economia deles, é claro, e também vamos analisar os dados que foram divulgados hoje pela Receita Federal do Brasil a respeito da arrecadação dos impostos no âmbito nacional, incluindo só a União, não tratando de municípios e estados. Foi um resultado muito negativo para o erário público, mas também revela coisas importantes e nada alvissareiras a respeito da economia brasileira. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, vamos relembrar um pouco da história recente. Há alguns meses atrás, na virada de dezembro para janeiro, foi quando o governo chinês resolveu flexibilizar ou relaxar as medidas de isolamento social por conta da pandemia do coronavírus, depois que praticamente todos os países do mundo já tinham voltado à sua vida normal. Alguns efeitos colaterais. Em primeiro lugar, o vírus estava esperando pelos chineses para contaminar eles, então a grande epidemia de Covid por lá começou a partir do primeiro semestre desse ano e, superada essa situação, mesmo assim, a economia não reagiu. Os últimos dados de emprego e desemprego da China mostram um agravamento, uma economia em deflação, e economia em deflação significa recessão, então a situação deles está muito brava. O que será que está acontecendo por lá? A resposta é simples, não vou me alongar muito, que tem assuntos mais interessantes sobre o Brasil para tratar logo a seguir. Mas até por isso é bom registrar que, alguns anos depois da ascensão do Xi Jinping ao cargo, à posição de líder inconteste da República Popular da China, começou a haver um aumento da intervenção do Estado da economia, mais aos moldes de Mao Tse-tung do que Deng Xiaoping, que foi o sujeito que liberou as atividades produtivas para o setor privado, para o livre mercado naquele país. E aí, na medida em que acontecia isso, nós observamos ao longo dos últimos anos algumas perseguições a bilionários, até quem fazia uma leve crítica à fragilidade do setor financeiro chinês nesses últimos anos acabava desaparecendo, pelo menos por algum tempo, como foi o caso do dono da Alibaba, uma das maiores lojas virtuais do mundo. E tudo isso, claro, mostrando um novo modus operandi dos chineses em relação ao trato das atividades produtivas do país. E aí, o que aconteceu? Acabou o isolamento social, todo mundo pensava que a economia chinesa ia bombar novamente. Sim, deu problema da Covid lá, atrasado, mas deu. Mas depois de algumas semanas ou meses, foi contornado o problema da Covid por lá também. E aí teria chegado a hora do grande, do maior dos tigres asiáticos voltar a mostrar para o mundo grandes taxas de crescimento. Mas nada disso, gente, não aconteceu. Simplesmente o desemprego continuou aumentando. Como eu falei, economia em deflação, significando queda do consumo e recessão. O que está acontecendo por lá, então? Por que está tendo esse efeito? A resposta é mais ou menos simples. Diz respeito exatamente a um novo modelo, ao mais recente modelo intervencionista dos chineses. Na medida em que um governo autoritário de um país flexibiliza ou não garante mais as regras do mercado, quem tem dinheiro, ou os investidores ou os empresários, ficam mais receosos de investir. Os próprios trabalhadores, vendo que a coisa não está andando de maneira tão tranquila, ficam mais receosos de gastar. E aí, caindo o emprego, caindo o consumo, vem aquela roda em marcha ré da economia, provocando uma recessão ou uma depressão. Junto com isso, vamos lembrar um pouco de história, a China se reconstruiu economicamente, especialmente a partir dos anos 90, pela sua grande ofensiva no mercado internacional, através daquele paradigma de mão de obra barato, atraindo investimento externo, todo aquele papo. E o que está acontecendo que esse modelo subitamente parou de funcionar? Duas questões. Primeiro, os chineses não têm a mão de obra tão barata assim. Eles se qualificaram, é verdade, os produtos daquele país melhoraram muito e a mão de obra e os trabalhadores passaram a exigir maiores salários. Mas tem a segunda questão que para mim é principal. Xi Jinping se mostrou um líder chinês muito mais belicoso que seus antecedentes. E aí, fazendo ameaças bélicas territoriais para Filipinas, Tailândia, até Austrália e outros países da região, Malásia, não vamos esquecer dela,
gerou um processo de insegurança, não apenas naquela região enorme da Ásia, onde circula mais de 1/3 de todas as mercadorias produzidas no mundo, mas também em termos globais. Eles passaram a se indispor, também não podemos esquecer Taiwan, aquela briga que tem Estados Unidos protegendo Taiwan, que é o grande fabricante global de semicondutores. Toda essa bagunça gerou um clima de estranheza entre o que nós consideramos o Ocidente e o Oriente. A velha Guerra Fria parece estar voltando. Só que um outro protagonista, nesse caso a ex-União Soviética, a atual Rússia, está muito enfraquecida, então o protagonismo do outro lado do mundo cabe aos chineses. Eles estão gastando muito com área militar, espionagem, e os países aliados da OTAN realmente estão colocando as barbas de molho na questão de estabelecer relações não só diplomáticas, mas especialmente comerciais com o país do Oriente. E o que acontece isso? Quebra de fluxo comercial. A China, sim, é ainda o maior exportador do mundo, mas os principais mercados estão se voltando para outros fornecedores por conta das dúvidas que tem em relação à segurança, não só do fornecimento de produtos chineses, como na questão que esse fornecimento de produtos pode gerar renda para aquele país que vai ser investido em material bélico que pode atacar o próprio Ocidente no futuro. Então, no protagonismo dessa disputa é sim Estados Unidos versus China, mas os países da Europa Ocidental, especialmente também Austrália, Japão, Coreia do Sul e vários outros, até a Índia, estão sim com as barbas de molho, estão sim também querendo enfraquecer a economia chinesa até como uma medida de autoproteção. E aí a gente vem para o Brasil. Lógico, nosso país não é nenhuma potência militar que assuste esses grandes players nessa área do mundo, mas está tomando algumas decisões de governo muito parecida com os chineses no campo do dirigismo e na regulamentação estatal, especialmente as atividades produtivas de mercado. E aí, nos últimos meses, nós estamos observando aqui no nosso país um quadro não muito positivo. Olha só, pessoal, desde o início do ano nós temos pressões de aumento de impostos, não só da tal da reforma tributária, mas também retorno de muitos impostos que haviam sido abandonados, especialmente no ano passado. A carga fiscal continua se elevando aqui no país e, junto com isso, muitas promessas de regulamentação. Lembram daquela questão de colocar os aplicativos de entrega ou de transporte de passageiros na CLT? Lembra também a questão da bandeira de reestatização da Eletrobras? E agora, recentemente, o governo federal vem falando em retomada do imposto sindical. Ao invés de um dia de trabalho, seria 1%. Mesmo que seja um dia de trabalho, seria um absurdo, seria um passo atrás, e isso certamente coloca os agentes econômicos não com o pé atrás, mas com todo o corpo para trás. Ficam mais reativos. E ficando mais reativos, não tem tanta confiança de investir no futuro como está acontecendo na China também. E acontecendo isso, o que ocorre? Mesmo com impostos mais elevados, a despeito da taxa de juros aqui, que está realmente um absurdo, mesmo tendendo à queda, o que se observa, pessoal? Um real torniquete no setor produtivo, e isso vai repercutir aonde? No dado que eu vou mostrar para vocês agora, na receita tributária. Lembrando, não houve redução de impostos esse ano, muito antes pelo contrário, aumento. Onde o governo federal, onde a Receita Federal pôde aumentar a cobrança de tributos, aumentou. Mas olha só o que aconteceu pelos próprios dados da Receita Federal do Brasil. Em julho passado, a arrecadação da União ficou em 201 bilhões 829 milhões de reais. Em termos nominais, ou seja, sem descontar a inflação, uma queda de 0,37% em relação ao ano passado, a julho do ano passado, quando a receita foi 202 bilhões 588 milhões. Colocando a inflação nisso aí, gente, a queda de arrecadação chega a 4,2%. E aí vamos perguntar, como é que os impostos aumentaram, especialmente sobre combustíveis e outras coisitas mais, e o valor papado pelo governo dos nossos bolsos reduziu? Resposta simples e óbvia. A atividade econômica que gerou esses impostos em junho, que foram arrecadados em julho,
está menor em 2023, ou esteve, porque é passado também, então esteve menor em 2023 do que em 2022. Isso significa o quê? Não só um país em desaceleração econômica, mas aqui eu me arrisco a dizer que, sob muitos aspectos, o Brasil, sim, está a caminho de uma recessão. E essa recessão é baseada não apenas sobre a questão dos juros altos, mas também por uma política tributária muito furiosa, no sentido de tentar ganhar mais e mais dinheiro do setor privado, da sociedade, e também a questão de pisar fundo no acelerador, gastando dinheiro que não está arrecadando, ou seja, o velho gasta mais do que arrecada, gerando déficit público. Isso aí, gente, é o pior cenário econômico, ou falando de maneira mais chique, macroeconômico, para qualquer país, especialmente o Brasil, que tem uma história recorrente, como a Argentina aqui do lado, de extrapolar a despesa pública e provocar grandes desastres no campo econômico e social por conta disso. E aqui mais um detalhe interessante que não está sendo tratado pela imprensa. A arrecadação administrada pela Receita Federal do Brasil, ou seja, basicamente os impostos e contribuições, em termos reais tiveram uma queda de 0,74%, ou seja, menor, é claro, que os 4,2%. Mas a receita administrada por outros órgãos teve uma queda de 33,65%. Esses outros órgãos, na sua maioria, refere-se aqui ao dinheiro ganho com os serviços prestados pela administração pública, sejam os dividendos estatais ou as próprias taxas que se cobra por serviços prestados pela União. Queda de 1/3 praticamente, 33,65%. Isso é um desempenho comparativo terrível, muito sério, mostrando que a gestão pública ou a administração pública, agora em 2023, está sendo muito mais incompetente do que foi em 2022. E vamos prestar atenção nisso, porque tal situação na cabeça dos nossos governantes vai gerar mais pressão por aumento de impostos, e isso seguramente vai repercutir no meu bolso, no seu bolso, na carteira de toda a sociedade brasileira. Isso é péssimo. E havendo essa pressão de retirada de grana do setor privado para o setor público, evidentemente os excedentes diminuem, e isso aí vai significar o quê? Mais arrefecimento das atividades produtivas, ou, vamos falar muito claro, queda das atividades produtivas. Isso significa que estamos entrando, a continuar esse quadro, em uma situação recessiva, não de curtíssimo prazo, mas que pode perdurar até arrumarem a casa de novo. E como é que se arruma a casa? Reduzindo impostos, reduzindo despesa pública, lógico que juros também, porque a inflação está baixinha, apesar de alguns riscos por conta da alta do preço dos combustíveis, que ocorreu não tanto pelo contexto internacional de aumento, mas sim pela alta tributária que ocorreu nos meses anteriores aqui e que papou todos os ganhos que a Petrobras eventualmente tivesse tido com a nova política de preços. Então, gente, vamos prestar atenção no quadro econômico atual, no quadro social atual, porque os tempos estão ficando bem mais obscuros e isso está acontecendo até muito antes do que eu imaginava. Gente, por hoje era isso. Esse é um vídeo que a gente não pode gostar, mas pode aprovar ou desaprovar, e se aprovar, por favor, deixe o like. Também compartilhe essa informação com a sua rede de contatos, e as pessoas novas que estão vendo Fora de Curva pela primeira vez, por favor, se inscrevam no canal, que vale a pena. A nossa análise é sempre imparcial, sempre buscamos a verdade, não temos paixões políticas aqui. Temos sim paixão pela verdade, mesmo que ela não seja uma coisa absoluta. Eu estou aberto a qualquer tipo de diálogo, desde que ele seja educado. Não adianta sair com xingamentos, dizer que eu sou isso, aquilo. Primeiro, porque isso aí não me afeta mais, já tenho mais de 60 anos. E segundo lugar, que esse tipo de debate ou de xingabate não ajuda ninguém em lugar nenhum. Gente, um abraço a cada um de vocês, deixo aqui meu até breve. Tchau, pessoal.